Sabe, hoje a gente vai explorar uma ideia que é poderosa. Por que resolver um problema antes que ele comece é talvez a estratégia mais eficaz que existe. E para entender isso, nossa história começa com uma decisão de 10 minutos que quase botou tudo a perder na erradicação de uma das doenças mais mortais da história. Imagina só, a gente está no capítulo final de uma das maiores vitórias da saúde pública na história, a campanha global para erradicar a varíola. O mundo inteiro estava quase lá. Mas o último confronto com essa doença dependia basicamente de uma única pessoa. E essa pessoa era Ali Mal-Malen. Ele era cozinheiro num hospital e se ofereceu para uma tarefa que parecia bem simples, só guiar uma equipe de saúde que transportava 2 crianças doentes. Ele sabia que precisava tomar a vacina, mas sabe como é? Ele tinha uma razão para não querer. Esse foi o raciocínio dele. E parece lógico, né? A viagem era curta, a injeção doía e a chance de pegar a doença parecia mínima. Um risco pequeno, ele deve ter pensado. Só que essa decisão de 10 minutos, teve consequências gigantescas. Ok, vamos entender o tamanho do problema. Quando Malen ficou doente, a Organização Mundial da Saúde teve que correr contra o tempo e lançar uma operação de emergência absurda. Para conseguir conter o surto que ele, sozinho, iniciou, foi preciso vacinar 54.777 pessoas. Tudo por causa daqueles 10 minutinhos. A história, felizmente, tem um final feliz. A intervenção massiva funcionou e o Malin sobreviveu. Ele acabou entrando para a história como a última pessoa a contrair varíola de forma natural. Mas olha, foi por muito pouco. Um desastre foi evitado, mas o custo para isso foi enorme. Isso tudo nos leva à questão central dessa nossa análise de hoje. A história do Mylin é um caso extremo, claro, mas no fundo todo mundo faz um pouco disso. A gente adia a solução da causa real de um problema e, em vez disso, fica só apagando incêndio, lidando com os sintomas. Para a gente entender isso melhor, vamos usar uma metáfora que é perfeita. Há diferença entre cortar os galhos e arrancar a raiz. O escritor Henry David Thoreau resumiu a ideia de forma genial. A maioria de nós passa o tempo todo podando os galhos, ou seja, lidando com as consequências imediatas de um problema, enquanto pouquíssima gente foca em atacar a origem dele. E por que a gente faz isso? Porque podar os galhos é mais fácil, é mais rápido, dá aquela sensação imediata de progresso. Já atacar a raiz? Isso exige planejamento, esforço e a recompensa é meio invisível. O problema simplesmente não acontece. E essa diferença aparece em tudo no nosso dia a dia. Gerenciar é reagir. É a cirurgia depois que o problema no coração apareceu. Prevenir é ser proativo. É alimentação saudável para evitar a doença lá na frente. É um esforço que se repete, tratando o sintoma. O outro é uma solução definitiva, que ataca a causa. E, para a gente ver o custo real de ficar só podando os galhos, vamos analisar 2 exemplos em escalas completamente diferentes. Primeiro, um caso pequeno, uma irritação do cotidiano. Tinha um cara chamado Johnny, e a gaveta da mesa dele sempre emperrava. Toda vez que ele ia abrir, era aquela briga. Tinha que sacudir, empurrar, mexer nas coisas, uma pequena dança diária. Um dia, um colega de trabalho perguntou há quanto tempo aquilo acontecia. A resposta do John? 2 anos. Ele lidou com essa pequena frustração todos os dias por 2 anos. E o tempo para resolver de vez? 2 minutos. Era só tirar um estojo de lápis que estava no caminho. É ou não é um absurdo? Pois é, esse padrão de ignorar um problema na raiz, mesmo que a solução seja simples, não acontece só com gavetas. Acontece também com projetos que custam bilhões. Em 2014, a SNCF, a companhia de trens da França, gastou 20 bilhões de dólares numa frota de 2.000 trens novinhos, supermodernos. Era o orgulho nacional. Só tinha um probleminha, um pequeno detalhe, sabe? Uma raiz que ninguém atacou. Os trens simplesmente não cabiam em centenas de estações. Um erro básico de medição transformou um projeto de modernização num pesadelo de logística e de dinheiro. Então, a grande pergunta é, como é que a gente consegue construir sistemas que atacam a raiz e previnem os problemas antes que eles virem crises bilionárias ou surtos de doenças? Uma solução brilhante para isso vem dos hospitais, as chamadas equipes de resposta rápida. A ideia aqui é genial. Em vez de esperar um paciente ter uma parada cardíaca, o famoso código azul, a equipe intervém no primeiro sinal de que algo não vai bem. E o mais incrível é que o sistema funciona com regras super simples.
Ele não fica esperando o julgamento de alguém. Se os sinais vitais de um paciente, tipo frequência cardíaca, saem de uma faixa segura, pronto, a equipe é acionada na hora, automaticamente. É o ataque direto na raiz do problema, antes que ele vire uma emergência fatal. E os resultados? Bom, eles mostram o poder que a prevenção tem. Hospitais que implementaram esse sistema viram uma redução de 71% nas emergências de código azul e uma queda de 18% na mortalidade. Isso é que acontece quando a gente para de podar galhos e começa a cuidar da raiz. Então, o que a gente tira de tudo isso? Qual é a grande lição? Seja para evitar uma pandemia, consertar uma gaveta ou projetar trens, o princípio é exatamente o mesmo. O verdadeiro poder, os resultados que realmente duram e causam impacto, vem de resolver os problemas antes que eles aconteçam. Então, a reflexão final é esta. Vale a pena parar e pensar? Nas nossas rotinas, no trabalho, na vida, quais são aqueles probleminhas recorrentes que a gente só está gerenciando dia após dia? E qual é a raiz que, se a gente finalmente atacasse, poderia resolver o problema de uma vez por todas? Fica aí a pergunta para a gente pensar.